Meu nome é Jeremias Pinhaton, eu estou aqui hoje no cemitério de Ibiraçu para produzir o meu 13º vídeo no canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos fazer o segundo episódio do História no Cemitério, então História no Cemitério 2. Eu digo sempre que o cemitério é o local de mortos, é o local onde se depositam os mortos. A única coisa viva que é depositada aqui no cemitério é a história. A história aqui é viva. O cemitério é um depósito de mortos e de história. História viva. Hoje nós vamos contar a história de 3 personagens importantes de Ibiraçu que estão enterrados aqui no cemitério. Então hoje, o segundo episódio de História no Cemitério. O primeiro túmulo que estamos visitando no cemitério hoje é da professora, tida como a primeira professora de Ibiraçu. Primeira professora feminina, porque antes a gente tinha tido professores homens, mas professora mulher, a primeira foi esta deste túmulo que nós estamos visitando hoje, a professora Maria Adelaide Jardim. Ela veio para Ibiraçu para ser professora de meninas. Naquela época, em 1899, quando ela chegou em Ibiraçu, ela veio para dar aulas para meninas. Era aulas de leitura, de escrita, escrever, aprender a escrever, ler, e também prendas domésticas. Preparar as meninas para serem donas de casa, que era a principal função, talvez a única função das mulheres naquele período, naquela época da história. Então ensinava costura, bordado, prendas domésticas de forma geral, escrever, ler, fazer contas. Os meninos e as meninas estudavam separadas, então ela veio para ser professora de meninas. Ela chegou em Ibiraçu em 1899, transferida pelo governo do estado de Cariacica para cá, para Pau Gigante. Na época chamava-se Pau Gigante. Ela veio por Santa Cruz, subindo por Córrego Fundo e veio para cá. Ela veio pelo Porto de Santa Cruz. E ela trabalhou aqui de 1899 até 1905, quando ela morreu. Ela morreu no dia 4 de janeiro de 1905. Era o período em que estava chegando a linha ferroviária em Ibiraçu. A estação de Ibiraçu, a estação Lauro Miller, a estação de Pau Gigante, foi inaugurada no dia 15 de março de 1905. E os operários que estavam construindo a linha, quando passaram na região do Itapirá, entre Pendanga e Fundão, eles adquiriram febre amarela. Os trabalhos de construção da linha quase paralisados porque os operários ficaram doentes. E quando eles chegaram aqui em Ibiraçu, eles trouxeram a febre amarela para cá. Várias pessoas aqui em Ibiraçu, na época chamava Pau Gigante, morreram em consequência da febre amarela, daquele surto, daquela epidemia de febre amarela. Por isso eu não tenho provas nem fontes que comprovem isso, mas eu suponho, e me é lícito ao historiador supor,
que a professora Maria Adelaide Jardim tenha morrido nesse surto de febre amarela, em consequência de febre amarela. Lógico que isso é apenas uma suposição sem provas, né? Mas é o que eu imagino. Tudo bem, a morte dela trouxe uma comoção muito grande na cidade, porque ela tinha apenas 50 anos de idade, né? 51 na verdade. Ela nasceu na Ilha da Madeira, em Portugal. Ela era portuguesa, ela nasceu em 1854 e morreu em 1905. Ela era conterrânea do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, né? E morreu aqui. Hoje, uma das principais ruas aqui de Biraçu, do centro de Biraçu, tem o nome de Maria Adelaide Jardim, em homenagem a esta professora, que é tida como a primeira professora de Biraçu. O segundo túmulo que nós estamos visitando aqui no cemitério hoje é do irmão comboniano Francesco Binda. O nome aqui foi aportuguesado, botaram Francisco Binda. Este irmão comboniano morreu afogado num acidente ocorrido na região da barragem, num grande poço que tinha no pé da cachoeira do Rio da Prata, que o povo aqui utilizava como balneário naquela época, né? Os combonianos chegaram ao Espírito Santo em 1952. Em 1954, eles vieram para Ibiraçu. O primeiro pároco comboniano aqui de Ibiraçu, o padre Francesco Marchi Aletti, o chamado Padre Francisco. Foi o primeiro comboniano a ser o pároco aqui da paróquia São Marcos, em Ibiraçu. Quando eles chegaram aqui, em Ibiraçu e em João Neiva, eles viram um potencial muito grande aqui, por ser colônias italianas, um potencial muito grande para despertar vocações aqui na região. E eles começaram a iniciar a construção do seminário. Inauguraram o seminário em 59, 60 e até hoje o seminário é um marco aqui da cidade de Ibiraçu. É a área construída, a maior área construída que existe em Ibiraçu, a maior construção, a maior edificação que existe em Ibiraçu, com quase 5.000 metros de área construída. E o seminário funcionava ali no início dos anos 60, já a pleno vapor. Funcionava com muitos seminaristas. E o irmão Francisco Binda, tinha acabado de chegar aqui em Ibiraçu, morava no seminário, trabalhava ali no seminário. E resolveram pedir autorização ao superior para ir até a barragem, pescar e se banhar, né? Era uma época de muito calor, novembro, né? Véspera de finados, no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro de 1963. Resolveram ir, foram 3 irmãos, ele e mais 2 irmãos, colegas, um inclusive muito conhecido aqui, o irmão Arcádio, que acabou morrendo aqui em Ibiraçu também, né? E foram até a barragem e lá ocorreu esse acidente. Este irmão, Francesco Binda, morreu afogado. A cidade ficou em comoção, comovida com o acidente do irmão, do religioso comboniano, e no dia seguinte, dia de finados, foi feito um enterro muito grande, com a participação de todos os padres, dos seminaristas, toda a comunidade, comovida, fez esse enterro no dia de finados de 1963. Os combonianos ficaram aqui em Ibiraçu até 1983. O último pároco comboniano aqui foi o padre José Laera, e saiu daqui em 1983. Então eles ficaram aqui mais de 20 anos. O seminário funcionou em torno de 20 anos. Hoje o prédio do seminário pertence à Diocese de Colatina e lá funciona um grande centro de convenções, né, de encontros religiosos e de outros encontros também que funciona lá. É um marco da nossa cidade e o irmão Francisco Binda foi o primeiro comboniano a falecer, a morrer aqui no Brasil. E isso está aqui no cemitério de Ibiraçu,
um marco, um marco da tragédia que ocorreu com esse irmão aos 31 anos, afogado, um acidente na barragem, e ficou aqui, assim como o seminário, como marcando a passagem dos combonianos aqui por Ibiraçu. O terceiro túmulo que nós estamos visitando hoje é este túmulo aqui. O túmulo onde está sepultado um grande personagem da nossa história, da história de Ibiraçu. Um dos maiores personagens da história de Ibiraçu, no meu modo de ver, no meu modo de entender. O senhor Emílio Lombardi. Emílio Lombardi foi um grande construtor e político aqui da nossa cidade. Ele nasceu aqui no túmulo, estão sepultados vários familiares, ele e mais vários familiares. Não tem aqui a inscrição da data precisa do nascimento dele e da morte dele. Mas ele morreu na década de 90, eu me lembro bem, com mais de 90 anos, então ele deve ter nascido por volta do início do século, na primeira década do século XX, entre 1900 e 1910. E ele morreu com mais de 90 anos na década de 90. Emílio Lombardi foi meu amigo pessoal, eu passava sempre na casa dele, conversava muito com ele. E ele teve uma militância política muito forte junto aos integralistas, ao integralismo. E foi vereador pelo antigo partido PRP, Partido de Representação Popular, de 1947 até 1963. Então ele foi praticamente 15, 16 anos vereador da cidade. O seu Emílio, além de ter tido essa participação política muito forte na cidade, ele foi um grande construtor, um mestre de obras. A maioria das pontes principais aqui do nosso município, inclusive essas do Rio Taquaraçu, foram construídas por Emílio Lombardi. Outra grande obra dele, marcante, é a Torre da Igreja de Ibiraçu. Que no início, a matriz de São Marcos não tinha torre. A torre foi construída no final dos anos 40, o início dos anos 50. E quem a construiu foi Emílio Lombardi. Várias casas, casarões, sobrados italianos, que a gente ainda tem alguns por aí, foi Emílio Lombardi que construiu. O casarão da minha família, lá na Cascata, aquele sobrado, foi construído por Emílio Lombardi no final da década de 30. Então, ele construiu, além da torre da igreja de Ibiraçu, ele construiu também a torre da igreja de Demétrio Ribeiro. Então, ele era, além de ter sido um político muito influente, ele era um grande mestre de obra, um grande construtor. Numa época em que não existiam engenheiros, arquitetos, ele fazia essa função. Além de ser um homem de um espírito elevadíssimo, um bom humor constante, e ele tinha como lema dizer sempre o seguinte, quando alguém encontrava alguma dificuldade, ou ele encontrava alguma dificuldade, ele sempre dizia assim: no final dá certo, no fim dá certo. E ele disse, e se não dá certo, é porque ainda não chegou o fim. Esse era o grande Emílio Lombardi, um homem importantíssimo na história de Ibiraçu, um homem que marcou a vida aqui na história de Ibiraçu. Além de ser construtor e de ser político, de ser vereador, ele chegou a exercer a função de prefeito interinamente na década de 50, por alguns meses, e também ele foi um dos primeiros motoristas aqui da cidade, motorista de caminhão, motorista de automóvel, quando isso era uma raridade na década de 40 e na década de 50. Então, essa é uma homenagem que faço a esse grande ibiraçuense chamado Emílio Lombardi, um amigo, um grande ibiraçuense, um filósofo, um homem de extremo bom humor, um homem que viveu a vida intensamente. Peço desculpa aos amigos, o encerramento desse vídeo História no Cemitério 2, deveria ser feito lá no cemitério, foi feito lá no cemitério, mas por problemas técnicos
na hora de transferir o arquivo, foi perdido. Então, eu peço desculpa por encerrar esse vídeo aqui, na minha casa. Muito obrigado à audiência de todos. Até uma próxima.